Na sequência, então, pessoal, vamos para a aula 9. Na aula 9, vai se explorar arranjo simples, apesar que a ideia é mais ampla, né? Ela explora vários exercícios de uma vez. Agora, veio a formulinha do arranjo simples, que nós conversamos já lá, ó. Arranjo de n tomado p a p, n fatorial, n menos p fatorial. Um exemplo de arranjo, nós já conversamos também, que dá para vocês 10 algarismos, para formar um número de 3 algarismos. Quantas opções eu tenho? Dá para se fazer o exercício, tá bom? Na apostila, o exemplo foi: quantos números de 3 algarismos eu posso formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6? Quantos dígitos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 dígitos para formar 3 algarismos. Importa a ordem? Arranjo. Então, é arranjo de 6 tomado 3 a 3. O arranjo de 6 tomado 3 a 3 vai ficar 6 fatorial dividido por 6 menos 3 fatorial, que vai dar 6 fatorial por 3 fatorial. Abre 6, 5, 4, 3 fatorial. Para no 3 fatorial para cortar com o 3. No meu caso, vai dar 5. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Resposta: 120 maneiras diferentes, tá? Isso é arranjo. Vamos ver os 3 exercícios que ele dá nesse capítulo para a gente fazer. Primeiro exercício. Uma pessoa vai retirar dinheiro num caixa eletrônico no banco, mas na hora de digitar a senha esquece o número. Ela lembra que o número tem 5 algarismos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Começa com 6. O primeiro número, então, é 6. Não tem algarismos repetidos. E tem o algarismo 7. Tem o algarismo 7 em alguma posição. Então, ó, o 7 ele pode estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, não é verdade? Aí ele pergunta o número máximo de tentativas para acertar a senha. Muito bem. Gente, nós temos 10 algarismos no nosso sistema numérico, não é verdade? Se ele já pôs o 6 e o 7, então sobraram 8, não é verdade? E não pode repetir. Então, quais são minhas opções? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Esse é meu gatinho, arranhando o sofá. 8 vezes 7, 56. E 56 vezes 30, quanto dá? Vamos numa folha maior aqui, pessoal, por gentileza. Só um minutinho, por favor. Pronto, assim é melhor. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 opções. A primeira opção foi preenchida com o número 6. E o número 7 eu posso colocar em qualquer uma das outras 4 opções. Daí sobra para mim 8 algarismos. E ele quer saber o seguinte. Ele lembra que tem 5 algarismos, começa com 6, tem algarismos em alguma posição. O número máximo de tentativas para acertar a senha. Bom, aqui ele tem 8 opções de números, né? Se ele não errar, né? O número máximo de tentativas. Aqui ele tem 7 opções. Aqui ele tem 6, aqui ele tem 5. Então seria 8 vezes 7, 56. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 56. 3 vezes 6, 18, vai 1. 1680. Agora esse é um outro gato, ele é meio estressado, coitado. 1680. 1680, só que o número 7, ele vai ficar em um dos lugares. Então, na verdade, se o 7 vai ficar em um desses lugares, que vai ser aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, o que que acontece na verdade? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
O número 6, ele já falou que está no primeiro lugar. O número 7, eu não sei aonde ele estará, mas estará em um desses lugares. Então, na verdade, sobrou 3 lugares para a gente fazer a escolha, não é verdade? Com 8 algarismos. Então, eu tenho 8 tentativas, vezes 7 tentativas, vezes 6 tentativas. Eu tenho 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6, 6 vezes 6, 36, vão 3, 6 vezes 5, 30, e 3, 33. Eu tenho 336 possibilidades para saber, para tentar os outros, certo? E isso eu ainda vou fazer vezes 4. Por quê? Porque esse número 7, ele pode estar em qualquer um desses algarismos que ele não lembra onde está. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 3, 12, 13, 14, vai 1. 4 vezes 3, 12, com mais 1, 13. Então, eu tenho 1.344 possibilidades de tentativas para poder lembrar essa senha, né? Veja bem, é mais fácil fazer outra senha, né? Esse exercício aqui, nós podemos fazer por aqui também na apostila, olha. Veja bem, vamos lá. Ai, deixa eu escolher os caminhos com canetinhas assim. Eu tenho quantas opções de caminhos? Vamos pegar as cores aqui pra gente, só um minutinho. Assim. Pronto. Observe o diagrama. O número de ligações distintas entre x e y, de quantas maneiras diferentes eu posso sair do x e chegar até o y? Bom, vamos lá então. Uma canetinha verde. Ó, quantas opções eu tenho? Eu posso sair do x passando pelo R e chegando até o z. Eu posso sair do x passando pelo R e pelo y para chegar até o z. Eu posso sair do x e ir direto y e z. Eu posso sair do x, passar pelo S, depois o Y, depois o Z. E posso sair do X, 1, 2, 3, 4, X, S, Z. 5. 5 possibilidades eu tenho, tá? Ou eu faço isso, ou faço isso. 2, 3, 4, 5. 5 possibilidades. Nessas possibilidades, para eu sair do X, passar pelo R e chegar no Z, eu posso fazer isto aqui, porque aqui, ó, eu tenho 3 opções diferentes para eu chegar de X até R, são 3. E aqui só tem uma, então aqui é 3 vezes 1, que dá 3 possibilidades, tá bom? Aqui, no X vezes R vezes o Z. Vamos trocar. O X vezes o R vezes o Y vezes o Z, eu tenho 3 vezes 3 vezes 2 possibilidades, ó. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. Eu tenho 18 possibilidades, tudo bem? Tá? De novo, ó, quando eu saio do X, 3, passando pelo R e pro Y, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. Então, aqui me deu 18 possibilidades. Aqui me deu 3 possibilidades. Agora, vamos na outra opção. X, Y e Z. Eu tenho 1 vezes 2. Eu tenho 2 possibilidades. Depois, eu saio do X, vou até o S, depois eu venho até o Y e depois eu venho até o Z. Eu tenho 3 vezes 2, vezes 2, 3 vezes 2, vezes 2. Eu tenho 12 possibilidades. Então, esse aqui me deu 12 possibilidades. E, finalmente, o XSZ, saindo do X, passando agora pelo S e depois pelo Z. Eu tenho 3 vezes 2, eu tenho 6 possibilidades. Pronto! Então,
a minha resposta aqui para eu raciocinar vai ser ou. Ou eu faço esse, ou eu faço esse, ou eu faço esse, ou eu faço esse, ou esse. Então, o que eu faço para eu obter a resposta? Somo tudo, tá? 18 mais 12, 18 mais 12 vão dar 30. 30 mais 3, 33. 33 mais 6, 39. 39 mais 2, 41. Então, resposta... Eu tenho 41 maneiras diferentes de escolher o caminho, saindo do X e chegando até o Z. 10º exercício. No 10º exercício, eu tenho... Durante a Copa do Mundo, ela foi disputada por 24 países. As tampinhas de Coca-Cola traziam palpites sobre os países que classificariam nos 3 primeiros lugares. Por exemplo, primeiro lugar, Brasil, segundo lugar... Nigéria, terceiro lugar, Holanda. 3 lugares. 1, 2, 3. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Eu tenho 24 países. A pergunta é, se em cada tampinha os 3 países são distintos, quantas tampinhas diferentes poderiam existir? Então, vamos lá, gente. Para o primeiro lugar, se não começou ainda, eu tenho 24 opções, concorda comigo? Para o primeiro lugar, eu tenho 24 países para escolher. Quando eu escolhi um, sobrou 23 para o segundo lugar. E quando eu escolhi outro, sobrou 22 para o outro. Agora é só fazer essa multiplicação, 24 vezes 23 vezes 22. 24 vezes 23 vezes 22, para não perdermos tempo aqui, isso vai dar 12.144 possibilidades. Então, fazendo essa multiplication, eu tenho 12.144 possibilidades. Pronto. Isso daí que nós fizemos foi arranjo, que importa a ordem. Arranjo importa a ordem. Tem esses exercícios para vocês darem uma olhada. Vocês vão ter 2 semanas para revisar essa parte nossa aqui, tá bom? Vamos dar uma olhadinha em permutação. Permutação, ela vem da definição de fatorial, que nós já olhamos também. Permutação é aquele primeiro exercício que nós começamos. Vocês se lembram? Foi perguntado de quantas maneiras diferentes 5 pessoas podem sentar num Fusca, isso é permutação. Quando se pergunta anagrama, de quantas maneiras diferentes eu posso escrever a palavra vestibular, isso é permutação. Só que tem a permutação com repetição e sem repetição. Quando é com repetição, a gente divide a repetição. Estão lembrados? Por exemplo, olhem o exercício 15. Pedro dispõe de uma coleção de 40 bonés. Dentre eles existem, respectivamente, 7, 5 e 9 idênticos entre si, quer dizer, repetidos, né? Deseja dispô-los em linha reta numa prateleira. De quantos modos distintos Pedro pode realizar esse processo? Quantos bonés essa criatura tem? 40 bonés. Quantas são as repetições? 7, 5, 9. É a mesma coisa de dar uma palavra e você diz banana. Quantas letras tem a palavra banana? Banana. Tem 6 letras. Então, quantas maneiras diferentes eu posso escrever a palavra banana? 6 fatoriais, divide por. Quanto repete? O A repete 3 vezes, divide por 3 fatorial. O N repete 2 vezes, divide por 2 fatorial. Beleza? Então, tá aí um fatorial com repetição já, dado pra gente. Então, seria a alternativa a letra A. Tranquilo? 16. Joãozinho tem uma coleção de 8 soldados de plástico. Resolveu colocar todos em uma fila. Mas, quando realizava tal processo, observou que possuía um tipo de soldado repetido. Sabendo que Joãozinho pode formar, com sua coleção, 6.720 filas, qual o número de soldados repetidos? Isso também é permutação, só que aqui ele está dando a resposta. Quando ele fez o cálculo dele, a resposta foi 6.720
filas distintas. Ele tinha 8 soldados, ele quer saber a repetição. Isso aqui significa o seguinte, ó, a minha permutação de 8, com as repetições aqui que eu não sei quanto é, que eu vou achar, ela é igual a 8 fatorial dividido pela repetição, que eu não sei quanto é, e isso tem que dar um total de 6.720. É essa a minha teoria. Para eu achar esse valor, eu faço assim. Aí tem que arrumar a folhinha, né? A gente tem que ter um pouquinho de toque também, não é verdade? Pronto. Nós estávamos assim, ó, permutação de 8 tomado, um número aqui que é a repetição, ele vai ser 8 fatorial pelo número que se repete, e isso vai dar 6.720, né? Para dar 6.720, que conta foi feita aqui? Vamos ver. Vamos pensar. Que fatorial que me dá 6.720? Se eu tiver no 6 fatorial, é 720. Se eu tiver no 7 fatorial, é 720 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 7, 49. 5.040. Se eu tiver no 8 fatorial, ele é o 7 fatorial vezes 8, concorda? Então, ele é o 5.040, que é resultado do 7 fatorial, ó, vezes o 8 fatorial. Então, ele é 5.040 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 0, 0, com mais 3, 3. 8 vezes 5, 40. Deu 40.320. Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso porque esse 8 fatorial que eu tenho aqui, ó, nós acabamos de ver que ele é igual a 4.320, isso que vale 8 fatorial. Então, no lugar dele, eu vou colocar 40.320, tá? Para eu saber o meu valor de x, olha lá. Quem é o meu x? 40.320 dividido por 6.720 é igual a x. Quanto dá essa divisão? Vamos ver. 40,32 dividido por 6,72. Isso vai ser... Tenho que pegar tudo, senão não dá. Ui. Vamos tentar 6. 6 vezes 2, 12 para 12 nada, vai 1. 6 vezes 7, 42, com mais 1, 43. Vão 4. 6 vezes 6, 36. E 4, 40. Gente, deu 6. Então, esse x aqui tem que ser 6. Eu pergunto para vocês... Se esse x tem que ser 6, ele veio de quanto fatorial? O que fatorial é igual a 6? Isso mesmo, 3 fatorial. Então, a minha repetição aqui, ó, é 8 fatorial tomado 3 a 3, tá? Essa é a resposta, 3 fatorial. Então, vamos voltar aqui no raciocínio do nosso exercício, o 16. Esse me deu 3 fatorial aqui. Qual o número de soldados repetidos, né? O número de soldados repetidos é 3. Por quê? Porque se ele fez, para conseguir essa conta, 8 fatorial por 3 fatorial, que deu esse valor de 6.720, se ele fez dividido por 3 fatorial, é que eu tenho permutação de 8 tomado 3 a 3. Ou seja, são 3 o número de soldados que está repetindo, por isso que dividiu por 3, tá bom? 17. O número de candidatos inscritos para o vestibular de verão em um determinado curso corresponde ao número de anagramas da palavra vestibular, que começam por VE e terminam por AR. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 letras aqui no meio, porque meu vestibular tem V, E, S, T, I, B, U, L, A, R. Ele tem 10 no total. 4 está fixo, sobrou 6. Muito bem. O que ele quer saber? Que o número de inscritos no vestibular corresponde ao anagrama da palavra vestibular, que começa com VE e termina com AR. Então, sobrou
1, 2, 3, 4, 5, 6 para eu fazer. Sobrou uma permutação de 6 fatoriais para eu permutar. Sobrou 720 opções para eu fazer, então. Falou, pessoal? Daí, gente, tem os exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem. Tá legal? E ficou aqui a permutação circular. Permutação circular, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é n-1 fatorial, tá? Ou então a gente aguarda, a gente conversa na próxima aula, que nós vamos até a próxima aula, na aula 14. Por quê? Porque é revisão, pessoal, tá? É para dar uma olhada aqui em permutação. Um abraço.